Vamos orar? Vamos colocar de joelho e orar? Pai que está no céu, te agradecemos, Senhor, pela vida, pela saúde, por todos nós estamos aqui na tua casa, pela oportunidade que o Senhor nos dá de viver, acordar com vida e saúde, a oportunidade que o Senhor nos dá de sermos o melhor cada dia. Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, de dar bom exemplo para outras pessoas, para as famílias, vizinhos, de falar do teu amor para eles também, Senhor. Que o Senhor venha sempre estar tocando o coração de cada um deles, que eles venham ser tocados pelo Espírito, que eles venham querer conhecer esse Deus maravilhoso que nós conhecemos, esse Deus que do milagre, das maravilhas, e que essas pessoas também venham estar com mais do que nos preparando para essa grande volta, esse dia maravilhoso que o Senhor está preparando, o Senhor está vindo para nos buscar, nos resgatar desse mundo, né, que está cheio de doença, de tristeza, de dor, e que o Senhor venha nos preparar para esse grande dia, Senhor. Obrigado por esse momento, por estar vendo, Senhor. Nos ajude a entender a tua palavra, Senhor. Nos explicar na nossa mente, nosso coração, que possamos
de saúde, tu vem curar eles conforme a tua vontade, Senhor. E todos nós aqui, o Senhor sabe a nossa dificuldade, o nosso problema. O Senhor possa nos curar e livrar de todo mal, Senhor. Mas que seja feita a tua vontade. Nos ajuda, Senhor, cada dia. Perdoa nosso pecado, nossas falhas, nossos erros. E nos ajuda, Senhor, a ser a opção melhor para ti. No nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Número 1. Aí esse negócio. Mais uma noite chegamos e a gente estamos continuando na Semana Santa. Com certeza, ele já está sendo uma bênção. E se vocês estão aqui, porque o Espírito Santo trouxe a cara de Deus, né? E vamos continuar a nossa programação. Agora teremos um momento de louvor, tá? Abelilson? Certo, Abelilson? Hoje eu estou chegando de corrente. Boa noite, meus irmãos. Se eu tivesse um ser poder
o seu amor, foi o seu amor, foi o seu amor que me salvou. Amém? Amém. Quando vem na frente aqui, você viu que é beleza. Parabéns, hein? Agora chegou o momento que todos aguardavam, né? Alguém ontem que você ganhar? Eu não acredito. Mas hoje, nada melhor do que um dia após o outro. Se vocês não ganharam ontem, hoje pode ser seu dia, né? Olha, tudo certo? Tudo. Vamos lá para o sorteio. E quem trouxe uma meia, coloque duas meias, talvez ajude, né? Se não ajudar para não der sorte, eu também fico com o pé quente, né? Boa noite a todos. Vamos ver aqui para vocês já ficar pensando o que vocês querem ganhar hoje. Vamos ver o que temos aqui. Cambuci. Quem gosta de cambuci? Tem cambuci. Quem gosta de abacate? Tem abacate. Banana, alface, quiabo, tempero da Leila. Esse aí é bom, hein? Ó, esse é bom, não? Esse aí é bom, né? Eu vou colocar de boa. Tem fotinho. Ó, tem até canequinha, hein? Ó, tem bolacha, tem tudo aqui hoje. E agora eu quero ver se aqui tem tudo. E vocês têm sorte? Sim! Todo mundo vai ganhar hoje? Sim! Colocaram 2 meias, 3 meias aí pra ficar com pé quente? Então vamos lá. 2, 5 meia. 5 meia. Não vai martelar. 2, 2, 4, 8. Ó, tá me devendo, hein? Se você quer mais uma, eu vou deixar. Vai deixar, não. Pega a canequinha. 2, 2, 4, 8, muito bem. Não. Vou pegar o de volta. 2, 2, 4, 8. Vamos ver o próximo. Vamos lá? 2, 2, 3, 9. 2, 2, 3, 9. Aqui. 2, 2, 4, 9. Bom, Alex. Vai dividir comigo, né? Nossa. Beleza. 2, 2, 5, 5. Esse é o teu. O meu? Se é capaz de fazer a boa, vai embora. Ô, Rocha, não tá bravo, hein, Rocha? 2, 2, mesa. Muita coisa boa aqui. Chocolate. Ainda tem um Você vai Mirabel. pegar a bolacha, não 2, 2, 4, meia. Oi, Tiago. Não. Não, deixa eu. Deixa você. 2, 2, 5, 1. 2, 2, 4, 1. 4, 1. 2, 2, 4, 2. 2, 2, 5, 3. 2, 2, 4, 3. Não, mas vai 50, é 50. Não vai, vai dar uma parede.
252. Esmeralda. Então, quem não ganhou hoje, amanhã tem mais. Essa mãe tem uma parte que foi boa aqui. Então, gostaria de chamar o nosso pregador dessa noite. Não, está me devendo. Está me devendo. Não de queijo, está me devendo, eu vou cobrar. Boa noite, irmãos. Hoje o dia está bom, né? Estou fresquinho, né? Choveu na hora certo? Choveu bonito. Choveu hoje, né? Certo. Então, tema da semana, né? A última vitória, né? A última vitória. E depois da última vitória, né? Muita gente se torna cristão, às vezes, vem para a igreja porque o pai vem, porque a mãe vem, porque o amigo vem, porque o namorado vem, a namorada vem. E não sabe exatamente por que se torna cristão. Outras pessoas já vêm para a igreja porque às vezes tem uma vida muito difícil lá fora, né? Cheia de dor e sofrimento, e ela acaba vindo para a igreja buscar Deus. Então tem vários motivos, né, que as pessoas vêm à igreja. Às vezes são motivos equivocados, né? Como eu falei ontem, tem gente que vai porque não quer Deus, né? Quer um milagre, né? Quer um milagre, uma cura, quer alguma coisa assim. E depois quando ela obtém isso, ou quando ela não obtém, ela vai embora. A gente vai estudar hoje a respeito de... E depois da última vitória? Depois que Jesus voltar, depois que o mal tiver fim, depois que a cidade santa descer, e depois que tudo for restaurado, não existir mais dor, mais morte, nem choro, como nós vamos viver? Eu tenho certeza que se eu perguntar quem gostaria de ir para o céu, todo mundo vai dizer que quer ir para o céu. Mas e o que a gente vai fazer no céu? Como você tem certeza que você quer ir para o céu, se você não sabe exatamente o que você vai fazer lá no céu? E se de repente você chegar lá no céu, é uma coisa totalmente diferente daquilo que você imaginou. Você chegar e falar, não quero isso aqui não. Bom, então a gente vai estudar a respeito desse tema hoje, para a gente ter muito claro na nossa mente se a gente quer realmente ir para o céu ou não. Eu estudo bíblico com uma pessoa uma vez, e bastante tempo, e ela acabou não indo para a igreja, ia às vezes e tal. Enfim, não frequentou a igreja. Um dia ela me disse assim, que não queria ir para o céu. Ela falou, eu não quero ir para o céu não. Não quero, porque eu quero fumar o meu cigarrinho, sabe? Eu quero viver do meu jeito, aquele do jeito que eu quero, né? Esse negócio de ir para o céu, e se eu chegar lá for chato? Não, eu já decidi, eu não quero ir para o céu não. Por que parece, tem pessoas que pensam assim, né? Talvez por uma falta de conhecimento, porque a Bíblia fala a respeito disso. Então, a gente vai estudar esse tema. O que nós vamos fazer no céu? Como que nós vamos ser? Como vai ser a nossa vida? Qual vai ser a nossa rotina? Para a gente descobrir como a gente vai ser, a Bíblia diz que nós seremos glorificados na volta de Jesus, certo? A gente vai estudar um pouco a respeito disso, como é uma pessoa glorificada, e depois o que a gente vai fazer no céu durante toda a eternidade. Então, abra suas Bíblias em João 5, verso 28. É um verso muito conhecido nosso. Evangelho de João, capítulo 5, fala aqui do momento da chegada de Jesus, da ressurreição dos mortos. Nós sabemos que os mortos eles já vão ressuscitar glorificados, os vivos vão ser transformados num corpo glorificado, no piscar de olhos. E diz assim em João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Então ele está falando aqui dos mortos, né? Todos os que se acham nos túmulos são mortos. Quando Jesus chega,
Aí ele diz que vai haver uma ressurreição, que muitos vão ressuscitar para a vida eterna e outros vão ressuscitar para passar pelo juízo final, pela morte eterna, em momentos diferentes. Quando Jesus volta, ele ressuscita os salvos e leva para os céus. 1000 anos depois, ele ressuscita os perdidos para passar pelo lago de fogo. E se a gente chute. Bom, então, se nós estivermos junto com os salvos na volta de Jesus, se a gente já estiver morto, até Jesus voltar, ele diz que ele nos ressuscitará. Em 1 Tessalonicenses 4:16, ele descreve esse mesmo momento. 1 Tessalonicenses 4, verso 16, ele descreve o momento da chegada de Jesus, e ele diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então ele diz aqui que quando Jesus descer do céu, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Por quê? Os perdidos, eles vão ressuscitar 1000 anos depois. Por isso que os salvos ressuscitam primeiro, na volta de Jesus. Aí ele fala de nós, os vivos. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, com os mortos, salvos que ressuscitaram, para encontrar Jesus na altura das nuvens. E aí a gente vai para os céus. É uma viagem de cerca de 7 dias, a Bíblia diz. Tá? Então, quando Jesus chega, os mortos, eles ressuscitam, e nós somos transformados num corpo glorificado, igual a desses mortos que ressuscitaram. Lá em 1 Coríntios 15:50, ele descreve de novo esse momento. E ele vai dando cada vez mais detalhes. 1 Coríntios 15:50. 1 Coríntios 15:50 diz assim: os vivos serão transformados. É o momento da chegada de Jesus. Ele ressuscita os mortos no corpo glorificado, e os que estiverem vivos têm um corpo transformado também. Verso 50, 1 Coríntios 15:50. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Ele descrevendo aqui a volta de Jesus, ele diz que quando Jesus volta, os mortos ressuscitam incorruptíveis. E nós, os vivos, no piscar de olhos, somos transformados num corpo incorruptível também. E o que é um corpo incorruptível? Um corpo incorruptível é um corpo sem corrupção. Corrupção do quê? Do pecado. A Bíblia, ela vai contando a história dos personagens desde Adão, e eles viviam 800, 900 anos, mesmo depois da entrada do pecado. Mas à medida que o pecado ele vai aumentando no mundo, a idade do ser humano vai caindo. Ele nasceu para comer do fruto da árvore da vida, ser imortal. Quando ele peca, ele perde o acesso à árvore da vida, mas mesmo assim ele ainda conseguia viver 800, 900 anos, 600, aí foi caindo a idade. Essa é a corrupção do pecado. E a corrupção do pecado leva todas as pessoas à morte.
Então, ele diz que quando Jesus volta, nós temos que, os mortos ressuscitem incorruptíveis e nós temos que ser transformados num corpo incorruptível, porque senão a gente não pode ir para o céu. E como que é esse corpo incorruptível? Olha só, a Bíblia diz que Jesus não experimentaria a corrupção. Isso significa, em primeiro momento, que ele não experimentaria o pecado. Jesus nunca pecou. Mas tem um outro significado também, que às vezes é usado, que quando Jesus morre, o corpo dele não apodreceria, não sofreria a decomposição. Mas um outro significado também é que Jesus, o corpo dele, quando ele estivesse vivo, ele não experimentaria a corrupção da velhice. Por quê? Porque nós nascemos, nós vamos crescendo, nos desenvolvendo, e quando a gente chega a uma idade de aproximadamente 33 anos, as células do nosso corpo começam a morrer, que é um efeito do pecado, não é isso? As células começam a morrer, a gente começa a envelhecer até que a gente morre. Então, Jesus, ele nasceu, cresceu até aproximadamente 33 anos, mas ele não envelheceu, ele morreu, certo? Então, um dos significados seria que o corpo dele não experimentaria essa corrupção, a corrupção da velhice, porque a velhice também é uma consequência do pecado. As células vão morrendo, nós vamos morrendo aos poucos até que a gente morre. Ou seja, se a gente vai ressuscitar com um corpo incorruptível, alguém pode ressuscitar com 90 anos de idade? Com aparência de 90 anos de idade? Não. Nós temos que ressuscitar com quem morreu com uma idade mais avançada, obrigatoriamente ele tem que ressuscitar sem traços da corrupção. Ele vai ter que ressuscitar com a aparência de uma pessoa de mais ou menos 33 anos de idade, que foi a idade com que Jesus morreu. Então, uma pessoa que morreu com 100 anos de idade, com a aparência de uma pessoa de 100 anos de idade, quando Jesus voltar, quando ela for ressuscitada, ela vai ressuscitar com a aparência de uma pessoa de aproximadamente 33 anos de idade. Tá? Porque a Bíblia diz que a corrupção não pode herdar o reino de Deus. Então, pessoas que morreram faltando membros, né, com doenças graves, cegas, né, essas pessoas, quando elas ressuscitarem, elas ressuscitarão regeneradas dessas doenças. Elas não vão ressuscitar faltando membros, né, ou cegas para ir para o céu. Por quê? Porque tudo isso é consequência do pecado. E é a corrupção causada pelo pecado que naturalmente causa a nossa morte. Então, e as crianças e os bebês que morreram? Quando Jesus voltar, eles vão ressuscitar como? Provavelmente como bebês também. Mas quando eles forem para os céus e lá eles se alimentarem da árvore da vida, do fruto da árvore da vida, das folhas da árvore da vida, essas crianças elas vão se desenvolver até elas terem uma aparência de uma pessoa de mais ou menos 33 anos de idade, mas aí elas não envelhecem mais, entendeu? Então, quando Jesus volta, nós todos vamos ser transformados num piscar de olhos. Os mortos que também morreram na corrupção vão ressuscitar de maneira incorruptível. E nós agora, glorificados, nós vamos aos céus. Como que é um corpo glorificado? Olha só, irmãos. A Bíblia, cada palavra, cada letra da Bíblia sempre tem um significado, tem um porquê. Nada na Bíblia é colocado ali de maneira aleatória por coincidência. A Bíblia foi escrita uma parte em hebraico, outra parte em grego. E vocês já ouviram falar que os escribas, quando eles iam copiar um texto, eles escreviam uma palavra, contavam quantas letras tinha. Você já ouviu falar isso aí? Aí ela contava lá o texto que ela está copiando. Ela, por exemplo, tinha a primeira letra. Aí ela ia lá no papel que ia copiar e desenhava a primeira letra. Ela ia no papel e tinha a segunda letra. Ela vinha, desenhava a segunda letra. Aí tinha espaço, né? Aí ela ia lá, copiava a terceira letra. E todas as vezes que ela copiava, ela ia contando. Letra 1, 2, 3, espaço 5, agora é a letra 6. Aí ela voltava lá, 1, 2, 3, 4, espaço, letra 5, espaço, letra 6. Era tudo contado. Tá? Por
Porque na Bíblia, até o espaço entre uma palavra e outra tem significado. Tá? Até onde não está escrito nada tem significado. Então, tudo que a Bíblia fala de Jesus, nos mínimos detalhes você tem que prestar atenção, porque nada está ali à toa. Cada mínimo detalhe que a Bíblia fala de Jesus tem um significado muito profundo às vezes. Tá? Então, a Bíblia descreve Jesus glorificado. João, o apóstolo João, na igreja de Patmos, ele tem uma visão de Jesus Cristo glorificado. Por quê que a Bíblia descreve como é o corpo de uma pessoa glorificada? Porque ali a Bíblia está tentando nos mostrar como nós seremos também. Tá? Vai lá em Apocalipse 1, verso 12, onde descreve João tendo uma visão de Jesus Cristo glorificado. E olha os detalhes, a maneira como ele descreve o corpo de uma pessoa glorificada. E Apocalipse 1,12 diz assim: voltei para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando ele descreve Jesus, ele diz que Jesus está vestido com vestes talares. Vestes talares são vestes até os pés, tá? Na época de Jesus, você reconhecia o nível social de uma pessoa pelas vestes, né? Por exemplo, se você visse, sabe que eles usavam tipo uma túnica, né, irmãos? Parece tipo um vestido assim, né? Não era calça. Então, quando você via um homem com uma túnica acima do joelho, você sabia que era um homem que fazia trabalho braçal. Porque não tem como você se agachar, você pular, né? Mulher sabe disso, né? Um vestido longo é difícil, né? Então, quando você vê um homem com a roupa até acima do joelho, você sabia que ele fazia trabalho braçal. Quando você vê um homem que usava uma túnica mais comprida abaixo do joelho, você sabia que era um homem rico, que não fazia trabalho braçal. Tá? Ele não precisava, né? Pular cerca, pular rio, etc. Então as vestes dele eram mais compridas. Mas quando você visse um homem com vestes talares, compridas até os pés, você sabia que ele era um homem de Deus, um sacerdote de Deus. Por isso que João está vendo Jesus com vestes talares, ele só consegue ver os pés ali de Jesus. E aí diz que a sua cabeça e cabelos eram brancos como a neve, os olhos eram como chamas, como tochas de fogo, que os pés, quando ele fala dos pés, é o corpo também. Por quê? É a única coisa que dá para ver dele é os pés, porque ele está com uma túnica. Então diz que os pés dele são como bronze polido, como refinado numa fornalha. Não sei se você já viu bronze. Bronze parece um ouro avermelhado, parece um ouro vermelho. Quando você põe ele no fogo, ele brilha como um fogo vermelho mesmo. Então ele está dizendo que o corpo de Jesus brilha como um bronze colocado no fogo. Imagina uma chama, um fogo avermelhado. E diz que a voz dele é uma voz poderosa, como a voz de muitas águas. João, quando ele teve essa visão, ele estava preso na ilha de Patmos. Imagina ele preso numa ilha e ele ouvindo as ondas batendo lá nos rochedos, sabe? Fazendo aqueles estrondos, né? As ondas batendo bem forte no rochedo. Quando João tem a visão de Jesus, a voz de Jesus é tão poderosa, estrondosa, que ele compara com as ondas que estão batendo na rocha, entende? Então Jesus tem uma voz muito poderosa. E o rosto dele brilha como o sol na sua força. Que cor que é o sol, irmãos? Quando ele está bem forte. Meio amarelado, né? Parece um fogo amarelo, né? Então assim brilha o rosto de Jesus, mas diz que a face, os cabelos dele são brancos, como a neve. Essa é a descrição de uma pessoa, de um homem glorificado. Aqui no caso, Jesus. E por que tantos detalhes? Porque a Bíblia está tentando nos mostrar como nós seremos quando nós formos glorificados também.
Mateus 28. Mateus 28, ele fala da ressurreição de Jesus. Depois que Jesus ressuscita, Jesus ele começa a fazer várias coisas que ele não fazia antes. Tá? Como por exemplo, Mateus 28 vai falar da sua ressurreição. Verso 2: Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes alvas como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temeis, porque sei que buscar Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E aqui é a ressurreição de Jesus. A partir desse momento, Jesus ele passa a ser descrito na Bíblia de uma maneira totalmente diferente. Ele começa a fazer coisas que ele não fazia antes da ressurreição. Por quê? Porque Jesus está pregando para nós. Jesus quer nos mostrar como é um ser glorificado, transformado. Por isso a Bíblia começa a descrever Jesus de maneiras diferentes. Vai lá em Lucas 24, verso 30. Lucas 24, 30. Quando Jesus aparece pela primeira vez depois da ressurreição, ele aparece para os discípulos na estrada de Emaús. Vocês lembram? Então Jesus aparece com os discípulos, eles vão conversando, os discípulos estão tristes por causa da morte de Jesus, mas o texto diz que eles não reconhecem Jesus. Eles andam pela estrada conversando com Jesus e eles não sabem que é Jesus. Aí quando eles chegam no destino, eles se sentam numa mesa para comer, e aí Jesus está sentado na frente dos discípulos, e os discípulos ainda não sabem que é Jesus. E aí olha o que aconteceu, em Lucas 24, versículo 30. Aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo-o partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Irmãos, os discípulos estavam sentados numa mesa na frente de Jesus. Quando Jesus dá graças pelo pão, a Bíblia diz então que, como se caíssem escamas dos olhos deles, eles olham para Jesus e reconhecem que é Jesus. E aí o que Jesus faz? O que está escrito aí? Desaparece. Jesus desaparece na frente deles. Ele está sentado na mesa e ele simplesmente desaparece. Agora uma pergunta: antes de Jesus morrer, ele desaparecia na frente das pessoas desse jeito? Não, somente depois da ressurreição. Olha João 20, verso 19. Evangelho de João, capítulo 20, verso 19. Depois da ressurreição, Jesus vai aparecer para os outros discípulos. João 20, versículo 19. Olha o que diz: Ao cair da tarde daquele dia, ou primeiro da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Passem convosco. Olha só, Jesus tinha morrido na sexta-feira, tinha sido crucificado, ele morreu na sexta, eles sepultaram ele. E aí, aqui no domingo, os discípulos, depois que mataram Jesus na cruz, os discípulos ficaram com medo e eles fugiram e se esconderam numa casa. E aí eles trancaram a porta, trancaram a janela e ficaram escondidos ali, com medo dos judeus, porque podia ser que eles iam ser mortos também, então eles ficam escondidos. Aí então a Bíblia ela ressalta isso. Estavam ali os discípulos, trancadas as portas. Quem apareceu no meio aí? Jesus. Jesus aparece do nada e diz: Afaste de convosco. Eles levam um susto. Agora uma pergunta: antes da ressurreição, antes, quando Jesus ainda estava vivo, antes da sua morte, ele desaparecia, ele aparecia na frente dos outros irmãos? Não. Ele andava com eles, não é? Dormiam lá no Getsemane, não é isso? Pousava na casa de um, na casa de outro. Jesus andava com os discípulos, mas não depois da ressurreição.
Depois da ressurreição, Jesus está reunido com eles e de repente ele simplesmente desaparece. Os discípulos estão reunidos, com as portas trancadas, a Bíblia diz, e ele vai e aparece no meio deles e diz: a paz seja convosco. Por que Jesus está fazendo isso? Olha o versículo 26. 8 dias depois que ele aparece aos discípulos, ele vai aparecer de novo. Versículo 26, João 20, 26. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e tomei com eles, estando as portas trancadas. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. De novo, os discípulos estão reunidos com as portas trancadas, e Jesus, como se ele atravessasse as paredes do teto, ele aparece e diz: a paz seja convosco. Jesus não fazia isso antes da sua morte, somente depois da ressurreição. Tá? Por quê? Porque ele está pregando para nós. Olha só Lucas 24, 50. Volta um pouco sua Bíblia. Lucas 24, 50. Depois de 40 dias da sua ressurreição, Jesus, reunido com os discípulos, ele vai aos céus definitivamente onde ele está até hoje. Mas olha como ele foi aos céus. Lucas 24, verso 50 diz assim: então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado aos céus. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Quando Jesus foi embora, depois dos 40 dias da ressurreição, irmãos, Jesus desapareceu e foi embora? Como que ele foi para os céus? Voando, né? Ele foi subindo, subindo. Olha Atos 1, verso 9, um pouquinho para frente. Atos 1, verso 9 descreve esse momento. Ó. Atos 1, 9 diz assim: ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem encobriu os seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado dele. Então, os discípulos estavam reunidos, e Jesus, ele começa simplesmente a voar na frente deles, e eles vão olhando, 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 até ele entrar nas nuvens. Não é isso? Até ele entrar nas nuvens. Jesus não desapareceu simplesmente. Agora uma pergunta: Jesus voava antes, irmãos? Só depois da ressurreição. Agora ele não caminha mais com os discípulos. Ele aparece e desaparece. Quando ele vai aos céus, ele vai voando à vista deles, para que eles vissem ele voando. Porque Jesus age assim depois da ressurreição? Porque ele está pregando. Porque Jesus, ele está querendo nos mostrar como nós seremos depois da glorificação. Porque aqui ele está glorificado e ele começa a nos mostrar que vocês vão ter poderes para aparecer num lugar, desaparecer, aparecer em outro. Vocês vão ter o poder, glorificados pela glória de Deus, de voar pelos ares também. Jesus está pregando, tentando nos ensinar como nós seremos depois da glorificação. E Jesus vai aos céus, entra nas nuvens e ele chega aos céus em Apocalipse 4. Apocalipse 4 é a cena da entronização. Versículo 2 diz assim: imediatamente eu mexi em espírito e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Então João, ele vê um trono armado lá nos céus. Verso 5: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Olha só, o trono é armado lá nos céus, na frente do candelabro, que tem 7 lâmpadas, que fica em qual lugar? No Santo ou Santíssimo? No Santo. Então o trono é armado ali, é o trono de Deus Pai. Deus Pai sai do Santíssimo numa carruagem de fogo e se assenta nesse trono na frente do castiçal. Agora olha só o verso 6
é o momento que Jesus chegou nos céus. Apocalipse 5, verso 6. Apocalipse 5, verso 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres e como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E agora é Jesus, ele chega é uma cena de improvisação de Jesus, tá? Quando ele chega nos céus, a Bíblia diz assim, que ele tem 7 chifres, 7 olhos e os 7 Espíritos de Deus. 7 chifres, 7 é totalidade e perfeição. Chifres, em Apocalipse 17, 12, diz que é poder, certo? Então, quando ele entra nos céus, diz que ele tem 7 chifres. Ele se torna novamente um todo-poderoso, tá? E diz que ele tem 7 olhos. Em Provérbios 15, verso 3, diz que os olhos de Deus são onisciência e onipresença. Então, quando ele chega nos céus, a Bíblia diz, ele tem 7 olhos, ele se tornou onisciente e onipresente de novo, e diz que ele tem os 7 Espíritos de Deus, que é toda a divindade, se manifesta novamente em Jesus, e ele volta a ser o Deus Todo-Poderoso, cheio de glória e majestade. Quando Jesus chega nos céus, olha o verso 9, os anjos começam a cantar um grande louvor, e presta atenção na letra do louvor. Verso 9, Apocalipse 5, 9. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Olha só, os anjos começam a cantar a Jesus nessa cerimônia, de que ele é digno de abrir os selos, porque ele foi morto e com o sangue dele ele nos comprou, certo? Ele nos comprou para o nosso Deus. Ele nos comprou para quê? Verso 10. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes que reinarão sobre a terra. Então Jesus nos comprou com seu sangue para nos fazer reino e sacerdotes. É isso que nós faremos no céu durante toda a eternidade. Reino, por que reino? Porque nós reinaremos sobre a terra. Não está escrito aí? Porque nós reinaremos sobre a terra. A cidade santa vai descer, nós reinaremos junto com Jesus e Deus Pai sobre a terra. Mas aí ele diz: e vocês serão também sacerdotes. Vocês foram comprados pelo sangue para serem sacerdotes de Deus. Então, olha só, durante toda a eternidade nós seremos sacerdotes. E o que é sacerdote? Sacerdote é uma pessoa que tem um sacerdócio. E o que é um sacerdócio? É um ministério. Durante toda a eternidade nós seremos sacerdotes nos céus e nós teremos um ministério. Para isso que Jesus nos resgatou com seu sangue. Para isso que Ele nos comprou com seu sangue. E que ministério é esse? Nós temos que saber, porque você tem que decidir se você quer ir para o céu ou não. Porque se de repente for uma coisa que você não gosta, não é isso? Você pode falar: não, para fazer isso aí durante a eternidade eu não quero não. Vou queimar lá com Satanás, né? Mas não vou não. Tá? Então, que ministério é esse que nós teremos? Seremos sacerdotes para fazer o quê? 1 Pedro 2, verso 9. 1 Pedro 2, verso 9, ele fala desse mesmo assunto. E durante toda a eternidade nós faremos isso aqui. 1 Pedro 2, verso 9 diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, qual vai ser o nosso sacerdócio? Proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. O nosso sacerdócio durante toda a eternidade vai ser proclamar as virtudes daquele que nos resgatou com o seu sangue das trevas para a maravilhosa luz dele. Nós vamos proclamar a virtude de Jesus Cristo durante toda a eternidade. Qual virtude? Jesus tem tantas virtudes. Qual virtude que nós vamos proclamar durante toda a eternidade? Verso 10 revela: vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus.
que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. O que nós faremos durante toda a eternidade? Nós vamos ser sacerdotes de Jesus Cristo. Nós vamos ter um ministério de proclamar a virtude da misericórdia de Jesus Cristo. Mas o que é isso? Como assim misericórdia? O que é misericórdia? Misericórdia, eu já expliquei aqui uma vez, é a junção de duas palavrinhas. Misericórdia, quando a Bíblia diz que Deus é misericordioso, misericórdia é a junção de duas palavras. Misericórdia. Miséria é miséria, córdia é coração. Significa que quando Jesus Cristo ele nos olhou, nós estávamos lá vivendo em miséria, vivendo em pecado. Ele colocou o coração dele nas nossas misérias. Significa que ele se compadeceu de nós. Ele se entristeceu pela nossa situação. E mesmo sem a gente merecer, mesmo sem a gente ter nada para dar em troca, mesmo nós sendo maus, ele foi lá e nos resgatou para a sua maravilhosa luz. Então, misericórdia é isso. Jesus, um dia, ele olhou para nós, a vida que nós levávamos, quão mal nós éramos, quão ruim era o nosso caráter, em quantos pecados nós estávamos metidos, em quanto mal nós fazíamos para as outras pessoas. E quando Jesus nos viu naquela situação, ele se entristeceu. A gente está vivendo daquela maneira. E aí ele veio a essa terra, morreu por nós, ofereceu o seu sangue para nos tirar daquela vida, mesmo sem a gente ter nada para merecer. Ao contrário, depois que ele nos resgata, a gente ainda fica dando trabalho, não fica? Ainda fica aquela luta, né? Cai toda hora, faz coisas que não deve fazer, fala o que não deve fazer, falar, né? Então a misericórdia de Deus significa isso, que ele coloca o coração dele nas nossas misérias, na nossa vida de pecado, nos nossos erros, e aí ele se compadece, ele se entristece, e sem a gente ter nada para oferecer em troca, ele vai lá e nos resgata para a sua maravilhosa luz. Agora, pensa, por que durante toda a eternidade eu vou ter que ficar pregando que Jesus é misericordioso, que Jesus ele resgata os pecadores maus e sem eles ter nada para dar em troca, ele nos resgata para a sua maravilhosa luz? Para quem que eu vou pregar? Se não existe mais pecado, não existe mais diabo, não existe mais perdidos, para quem que a gente vai pregar? Por toda a eternidade. Pensa, toda a eternidade nós vamos ter que pregar sobre isso, sim. Esse vai ser o nosso ministério nos céus. Tá? Vai lá em Apocalipse 2:17. Quando a gente chegar nos céus, olha o que Jesus vai fazer. Apocalipse 2:17. Quando você entrar nos céus, diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebeu. Quando você chegar nos céus, Jesus vai dar uma coroa para você, uma coroa de vencedor, e aí ele vai entregar uma pedrinha para cada um de nós. E a Bíblia diz que nessa pedrinha branca está escrito um novo nome que nós teremos. Mas aí ele diz assim: mas esse nome só você conhece. Olha que estranho. O nome que nós vamos ter durante toda a eternidade, a Bíblia diz que só nós conhecemos esse nome. O que significa isso? O que significa nome na Bíblia? Olha só, vai lá, 1 Samuel 25:25. 1 Samuel 25:25. Que nome é esse que só a gente vai conhecer? Por que Jesus vai mudar o nosso nome? O meu tem que mudar, porque o Hélio significa Deus do Sol. Olha que blasfêmio. Eu vivendo no céu lá, aí Jesus falar: Deus do Sol, vem aqui. É blasfêmio isso aí, né? A gente tem que ter o nome trocado, sim. Agora, o nome, irmãos, ele tem um significado na Bíblia. Qual é o significado dos nomes na Bíblia? Para a gente entender essa pedrinha, um nome que só a gente entende. Em 1 Samuel 25:25 diz assim: não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome, ele é.
Então o nome significa o quê? O que nós somos. Olha só, irmãos. Quando a gente chegar nos céus, Jesus, ele vai pegar uma pedrinha branca com um nome novo, e esse nome só nós conhecemos. Por quê? Porque o nome da Bíblia conta a nossa história, conta quem nós somos. Eu vou dar mais um exemplo. Vocês lembram que Abraão e Sara, Deus apareceu para eles e disse assim: vocês vão ter um filho. Acontece que Abraão e Sara eram bem velhinhos já, né? E aí quando Deus disse que eles iam ter um filho, eles deram risada de Deus, né? Eles riram, né? Porque eles eram meio velhinhos. Aí passou um tempo, nasceu Isaac. E a Bíblia diz que Sara amamentou ele ainda. E aí quando nasceu o menino, Deus disse assim: vocês vão colocar o nome desse menino de Isaac, porque vocês riram de mim. Porque Isaac significa gargalhada. Como vocês riram de mim, agora esse menino vai se chamar gargalhada. Agora você imagina Isaac, um menino brincando com os outros meninos. Aí os meninos perguntam assim: por que você chama gargalhada? Que nome estranho é esse? Aí Isaac, para explicar o nome dele, ele tinha que falar isso aqui, ó. É que antes de eu nascer, meu pai e minha mãe eram bem velhinhos. Aí Deus apareceu para eles, disse que eles iam ter um filho, mas eles riam de Deus. Aí, quando eu nasci, Deus mandou colocar o meu nome de gargalhada. Você percebe que para Isaac explicar o seu nome, ele tem que contar a sua origem, ele tem que contar a história do pai, da mãe, de onde ele veio, o que aconteceu. Então, o nome da Bíblia conta a nossa história. Quando você chegar nos céus, Jesus vai entregar uma pedrinha branca para você. E esse nome só você conhece. Por quê? Porque, irmãos, na terra, aqui, fora Jesus, né? Fora Deus, tem alguém que conheça realmente quem você é? Tem alguém na terra que sabe todos os pensamentos que você tem, todas as intenções, todos os desejos, pensamentos que se passam na sua cabeça? Tem alguém? Não tem. Ninguém conhece ninguém realmente. Somente nós mesmos sabemos o que se passa aqui. Só a gente sabe o que a gente passou nesse mundo. Só a gente sabe humilhações que nós passamos, lutas que nós passamos, dores que nós passamos, tribulações, não é? Só a gente sabe quantas noites sem dormir, só a gente sabe, né, quantas noites de choro escondido sem ter ninguém vendo, só a gente sabe a dor e o sofrimento que a gente já teve que passar sozinho. Só a gente mesmo conhece a nossa história. Por isso que você vai receber um novo nome que só você conhece. Porque o nome conta a sua história aqui na terra. Agora, para quem que a gente vai contar sobre a misericórdia de Jesus? O que é a misericórdia? A misericórdia é isso. A misericórdia é você contar que você vivia no mundo longe de Deus, vivia no mundo fazendo aquilo que você bem tem, vivendo do jeito que você achava que tinha que viver, fazendo aquilo que você achava que estava certo, correndo atrás dos seus próprios desejos, suas vontades, suas realizações, seus sonhos, né? E nunca tinha pensado em Deus. E aí um dia a gente vai, se afunda no lamaçal do pecado. E a gente chega um momento que a gente não sabe como mudar a nossa vida, a gente não sabe como ter outra vida, a gente pensa que não tem saída, a gente chega no fim do poço, muitas pessoas até desejam morrer quando elas chegam no fim do poço. E aí então, de repente, do nada, sem aquele pecador ter nada para oferecer, sem ter nada de bom, do nada Jesus veio, nos resgatou, nos tirou daquele lamaçal do pecado e nos conduziu para a sua maravilhosa luz. E aí ele começou a trabalhar na nossa mente, no nosso coração, começou a transformar as nossas vidas aos poucos. Mas a gente ainda teima em pecar, em fazer coisas erradas, mas Jesus com paciência ele nos leva novamente para a sua luz. Isso é a misericórdia de Deus. Para quem a gente vai ter que contar a nossa história? O livro de Jó fala que quando Satanás foi aos céus numa reunião, quando ele chegou diante de Deus, ali estavam os filhos de Deus, e aí Satanás veio no meio deles. E aí então, Deus perguntou: de onde você vem? Aí Satanás disse assim: eu venho da terra, eu sou
sou dono da terra, eu sou representante da terra. Se Satanás era representante da terra, quem eram aqueles outros filhos de Deus que Satanás veio no meio? Nós cremos que eram os representantes dos mundos não caídos. No livro de Hebreus diz que Deus criou os mundos através de Jesus Cristo. Não só esse mundo. Lá diz que Ele criou os mundos. Mundos que nunca caíram, nunca pecaram. Irmãos, existem mundos de seres celestiais que nunca pecaram. Nunca caíram em pecado, nunca fizeram nada errado, são perfeitos como Deus os criou. Seres bons, honestos, com caráter reto. Quantos mundos desses existem? Nós não sabemos. Mas uma pergunta: esses seres que nunca pecaram, algum dia eles precisaram da misericórdia de Jesus Cristo? Eles sabem o que é misericórdia? Não. Eles não sabem o que é cair no pecado. Eles não sabem o que é viver uma vida de pecado. Eles não sabem o que é ter pensamentos maus, desejos maus, más intenções. Eles não sabem o que é um coração orgulhoso, o que é mentir. E nós vamos testemunhar para esses mundos não caídos a respeito de Jesus Cristo, a respeito de uma face que nem um ser não caído teve a oportunidade de conhecer. Eles nunca conheceram a face da misericórdia de Jesus Cristo, que é daquele Deus que vai, nos salva, nos resgata, sem nós merecermos, sem a gente ter nada para dar em troca. Quando Ele vê suas criaturas vivendo em pecado, Ele simplesmente vai lá e nos resgata para a sua maravilhosa luz. Nem um ser caído nunca precisou. Um ser que nunca caiu, nunca pecou, ele nunca precisou da misericórdia de Jesus Cristo. Nunca tiveram que ser resgatados do mal e do pecado. Somente quem foi resgatado do pecado? Nós. Somente quem pode testemunhar dessa parte do caráter de Deus, da misericórdia? Somente nós, criaturas caídas. Somente nós que caímos em pecado e fomos resgatados. As únicas criaturas em todo o universo que podem testemunhar sobre essa face de Jesus Cristo. Porque eles sabem que Jesus é amor, eles sabem que Deus é amor, eles sabem que Deus é bondade, eles sabem que Deus é caridoso, eles sabem que Deus, Ele ama as suas criaturas, que Ele quer o bem das suas criaturas, mas eles nunca precisaram de misericórdia, porque eles nunca pecaram. Nós vamos viajar por esses mundos, sermos sacerdotes de Jesus Cristo, para testemunhar nesses mundos dessa face de Jesus que eles nunca conheceram. Quando você chegar nesses mundos, bilhões de seres vão estar à sua espera. Nós vamos chegar junto com Jesus, voando em meio às nuvens. Nós temos a capacidade de voar em meio às nuvens. Nós vamos pousar nesses planetas. Bilhões de seres vão estar aguardando, porque eles já ouviram falar da sua história. E quando você pousar nesse mundo, esses seres vão chegar para você e vão dizer assim: qual é o seu nome? Qual é o seu nome? E aí você vai ter que contar a sua história. Eu vivia lá na Terra e nunca ninguém disse para mim o que era certo ou errado. Nunca me disseram assim: Hélio, se você roubar é errado, se você adulterar é errado, se você mentir é errado. Aí você pode pensar assim: mas é lógico, né? Não precisa nem falar uma coisa dessa, né? Todo mundo sabe que isso é errado. Não, irmãos. Muita gente vive lá fora com os conceitos adulterados, né? Eu associava adultério com diversão, com status. Muitas pessoas, né, eles associam as coisas erradas a coisas boas. Elas acham que ganhar dinheiro de maneira ilícita, isso traz felicidade. Muitas pessoas vivem uma vida lá fora diferente da nossa vida. Aqui dentro, quando a gente ouve os sermões, a gente vai aprendendo que isso é errado, aquilo é errado. Eu gostaria de ter ouvido conceitos. Se eu fosse
da igreja, desde pequeno, irmãos, minha vida tinha sido muito diferente mesmo. Eu olho para a minha vida, eu tenho 55 anos, eu penso assim, 45 anos da minha vida foram perdidos, jogados no lixo. 45 anos perdidos, jogados no lixo. Só fazendo coisa errada, cometendo pecados, passando vergonha, enganando as pessoas, fazendo tudo que não presta. 45 anos jogados no lixo. E aí eu vou ter que contar a minha história. Que aí um dia, depois de mandar matar algumas pessoas, depois de chegar no fundo do poço, na mentirinha do adultério e um monte de coisa ruim nesse mundo, sem saber para onde ir, toda noite chorando de desespero, sem saber o que fazer da vida, de repente, Jesus veio, sem obedecer, aquela pessoa desonesta, traiçoeira, mentirosa. Jesus veio sem falar nada, sem se apresentar, e começou a me resgatar. E nós temos que contar nossa história. Todas as vezes que você chegar no mundo, esses seres vão estar aguardando para conhecer a sua história. E quando nós pousarmos nesses mundos, a gente vai vir voando com Jesus. A primeira coisa que eles vão falar é: qual é o seu nome? Qual é o seu nome? E quando eles perguntarem qual é o seu nome, você vai ter que contar a sua história. De onde você veio, o que você passou aqui nesse mundo. Quantas noites mal dormidas, quanto desespero, quanta tristeza, quanta humilhação nós passamos aqui, quanta vergonha, quantas maldades nós fizemos, quantas vidas nós destruímos. Nós vamos ter que contar a nossa história todas as vezes que aí, de repente, depois de fazer tudo isso, do nada, Jesus veio, me resgatou, sem ter nada para dar em troca, é por isso que eu estou aqui. Aqui, nesse mundo, tem lá nos Estados Unidos tem um tapete vermelho, tem, irmãos, todo ano? Tapete vermelho lá em Hollywood, e ali todo mundo quer desfilar ali, porque ali desfilam as mulheres mais famosas, né, mais bonitas, mais ricas, não é isso? Aqueles homens ricos, né, bonitos também, todos os anos eles desfilam ali, e todo mundo, o mundo inteiro quer ser igual aquelas pessoas. Eles são famosos pelos filmes que eles fazem, não é isso, irmãos? Eles são famosos pelo dinheiro que eles têm, pela riqueza que eles têm. As mulheres que desfilam ali, elas são famosas pela beleza delas, né? Porque são inteligentes, ganham muito dinheiro, eles são famosos. Quem aqui não gostaria de ser famoso também? Um dia, todos nós seremos famosos. Nós vamos chegar em planetas perfeitos, vamos ser recebidos por criaturas perfeitas que nunca pecaram. Eu não sei se vai ter um tapete vermelho, talvez seja de ouro. E quando a gente chegar ali com Jesus Cristo, eles vão perguntar: qual é o seu nome? E aí você vai ter que contar a sua história. E aí nós seremos famosos. Por todo o universo, o nosso nome vai comer. E outros planetas vão estar ansiosos pela sua visita, querendo. Eu já ouvi falar da sua história, mas eu quero saber qual é o seu nome. Me conta qual é o seu nome. Nós seremos famosos durante toda a eternidade, mas não pelo que nós fizemos. Nós seremos famosos pelo que Jesus fez nas nossas vidas. Porque Ele, na sua misericórdia, nos resgatou, nos transformou, nos conduziu até ali. E aí então esses seres perfeitos, que nunca precisaram de misericórdia, eles vão conhecer essa nova face de Jesus que eles não conheciam, e eles vão admirar e amar muito mais ainda o nosso Deus. Esse vai ser o nosso ministério. Seremos famosos pelo que Ele fez nas nossas vidas, sem a gente merecer. Nós vamos conhecer mundos perfeitos. Irmãos, você acha que já comeu alguma coisa gostosa nesse mundo? Não. A Bíblia diz que a terra está contaminada pelo pecado. O nosso paladar está contaminado pelo pecado. A coisa mais deliciosa que você já comeu nesse mundo aqui não é nada comparado ao que a gente vai comer nesses mundos. Você sabe que a Bíblia diz que a comida dos anjos era com maná, né? O maná que caiu no deserto é a comida que os anjos comem nos céus. Mas não vai ser a nossa comida.
Você imagina você comer um fruto que não está contaminado pelo pecado. Você imagina o sabor, o gosto, a delícia. Você nunca comeu uma coisa deliciosa na sua vida? Nunca. Porque o nosso paladar está contaminado pelo pecado. As frutas, a terra, a natureza está contaminada pelo pecado. Nós vamos ser recebidos com banquetes imensos nesses lugares. Vão ser festas lindas, seres perfeitos, seres bons, que vão querer te conhecer, vão querer perguntar qual é o seu nome. Em todo lugar que você está pelo universo, eles vão perguntar qual é o seu nome. Me conta a sua história. E talvez tenha pessoas aqui que tiveram uma história muito ruim. Talvez tenha pessoas aqui que tiveram histórias trágicas, que tiveram perdas muito grandes durante a sua vida, que passaram por dor e sofrimento que pouca gente conhece. Talvez tenha pessoas aqui que passou por coisas que ninguém sabe, que só você sabe, o que você já passou. Mas um dia você vai ter que contar para bilhões e bilhões e bilhões de seres bons e perfeitos o que você passou aqui, de onde Jesus te resgatou, o que Ele fez na sua vida, como Ele te transformou. É até estranho, mas a Bíblia diz que nós seremos celebridades, porque as únicas criaturas que foram resgatadas do pecado, as únicas criaturas que podem testemunhar para o resto do universo da misericórdia de Jesus Cristo, que salva e resgata aqueles que não merecem, que não têm nada para oferecer. Esse vai ser o nosso ministério. Uma vida de viagens. Vamos ser muito famosos. A nossa história vai correr o universo. Em todo lugar que você for, eles vão chegar ansiosos, vão perguntar: me diz qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Me conta a sua história. O que aconteceu com você lá? E a gente vai ser famoso pelo que Jesus fez na nossa vida. Como Deus é bom e maravilhoso, né? Ele vem, nos salva, nos resgata, nos regenera. E depois nos faz seus sacerdotes. Para a gente viajar o universo. Para que contar a nossa história aqui na Terra. Então, irmãos, tudo aquilo que a gente passa em silêncio aqui, a Bíblia diz que um dia vai ser revelado, não é? Um dia será revelado. Nós mesmos contaremos as nossas histórias. Quanta dor e sofrimento, quanta tristeza, quanta humilhação, quantas coisas nós passamos aqui, até que Jesus veio. E sem a gente merecer nada em troca, Ele nos resgatou e nos trouxe até aqui. Esse vai ser o nosso ministério durante toda a eternidade. Seremos celebridades de Jesus Cristo. Vamos testemunhar a misericórdia dele para todos os mundos não caídos que existem, para todos os seres celestiais que nunca caíram em pecado. De certa maneira, nós vamos ser especiais. Por quê? De novo, nós vamos entrar com os nossos pecados. Quando eles perguntarem qual é o seu nome, você vai ter que contar de onde você veio, de onde você foi resgatado, de onde Jesus te tirou. E nós seremos celebridades, famosos pelo que Jesus fez na nossa vida. Parece que é uma vida muito empolgante, não é? Muito diferente da vida que nós levamos hoje. Hoje, a Bíblia diz que nós devemos levar uma vida simples, humilde. Não buscar a própria glória, não é? Não buscar a própria fama, nem nada disso. Se dedicar ao Senhor. Mas olha o prêmio que nós vamos receber. Nós seremos famosos. Por todo o universo, eles vão conhecer o nosso nome. Então você vai ter que contar a sua história durante toda a eternidade para testemunhar de Jesus Cristo, do que Ele fez nas nossas vidas. Que Deus continue trabalhando na nossa mente e no nosso coração. Que a gente pare um pouco de dar trabalho para Jesus. Ele nos resgatou, mas a gente vive dando trabalho para Jesus Cristo. E é isso que nos aguarda durante toda a eternidade. Nós vamos participar de muitas festas, de muitos banquetes, de muitas cerimônias. Nós vamos ter que contar nossa história,
talvez bilhões de vezes, testemunhando de Jesus Cristo, do seu poder, do seu amor, da sua misericórdia durante toda a eternidade. Para mim, me parece uma vida empolgante, com os seus mundos não caídos. Contar, falar o nosso nome, explicar o nosso nome para esses seres, e sabendo que a cada vez que alguém perguntar o seu nome, você vai ter que testemunhar de Jesus Cristo. Que Deus continue trabalhando nos nossos corações, que a esperança desse tempo encha o nosso coração. Em breve esses dias vão chegar, nós vamos morar aqui na terra, aqui mesmo, mas nós viajaremos pelo universo, entre os mundos não caídos. Nós vamos comer todo tipo de comida que Jesus criou nos outros mundos, comidas perfeitas, não contaminadas pelo pecado, as coisas mais deliciosas que você jamais imaginou na sua vida. Nós vamos conhecer todas as criaturas que Deus criou nesse universo. E seremos famosos pelo que Ele fez nas nossas vidas. Deus, Ele parece ser tão bom, tão incrível, não é? Tão incrível. Não tem como a gente agradecer a Deus por uma coisa dessa. Ele pegar os piores seres e fazer com que eles possam viver como celebridades por todo o universo, famosos. Todos os planetas vão estar ansiosos, nos aguardando para conhecer a nossa história, para saber o que nós passamos aqui nesse mundo quando ele caiu em pecado, tudo o que aconteceu aqui. Vão ser momentos felizes, alegres, não tristes. Esse será o nosso ministério e a nossa vida durante toda a eternidade. Nós vamos montar um lugar. Maravilhosa graça. Tá certo? Depois nós vamos orar e agradecer o nosso Senhor.
aparecer, sabe? A Bíblia diz que nós teremos esse poder de voar com o poder da glória de Deus, né? Vamos nos ajoelhar e agradecer ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo Teu livro sagrado. Muito obrigado por essas promessas lindas e maravilhosas que o Senhor deixou no Seu santo livro revelado para essa Sua santa igreja, Pai. Nosso coração se alegra e se enche de esperança, Pai, aguardando esses dias maravilhosos que estão à nossa frente. Continua, Pai, agindo com o Seu Santo Espírito na nossa mente, no nosso coração. Nos fortalece para que a gente continue fiel, andando nos Seus caminhos, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Para que todas essas promessas lindas e maravilhosas possam se cumprir na nossa vida e na vida das pessoas que nós amamos. Nós agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.